boa tarde, sejam muito bem-vindos à segunda etapa da programação do Summit Automação 2021. Para quem está se conectando agora, eu sou Dani Berti, comunicadora, jornalista e apresentadora, principalmente de eventos de tecnologia, e por mais de 5 anos consecutivos eu faço a cobertura de eventos do mercado de automação comercial. Por essa afinidade, eu fui convidada a apresentar essa edição do Summit. Eu fiquei muito feliz e muito agradecida com essa oportunidade. O Summit Automação 2021, ele chega à sua segunda edição e traz para vocês que nos assistem conteúdos exclusivos, tendências e cases de sucesso do mercado de automação comercial num evento único que conecta os revendedores, distribuidores, software houses, varejistas, empresários e empreendedores. Toda a cadeia produtiva aqui presente no dia de hoje. Eugin e Bematec juntas assinam a organização do Summit de Automação 2021, que este ano ganhou um palco interativo com transmissão online e ao vivo para todo o Brasil. Foi muito excelente, né? Vale reforçar que estamos atendendo a todos os protocolos de prevenção à Covid-19 e que as participações serão realizadas de maneira remota. Agora, vamos aos recadinhos importantes. A gente conta com a sua participação no Summit de Automação 2021. Ao final de cada palestra, a gente abre sessão de perguntas e respostas. Basta enviar as dúvidas pelo chat do evento, com a hashtag também oficial que a gente tem. Ao longo do evento, a gente tem as hashtags dos sorteios, ok? Que a gente fez na parte da manhã e também no dia de ontem. E tem a hashtag oficial, que é Summit Automação 2021. Então a gente pede, nos marquem, compartilhem, para que a gente possa saber que vocês estão com a gente. Nosso segundo sorteio de hoje é o segundo e, na verdade, o último, já que o nosso evento, a parte da tarde, está cheia de conteúdo, mas daqui a pouco a gente chega ao fim, é uma Air Fryer Eugin. Para participar, basta escrever a hashtag Automacão 2021. É sem cedilha, tá, gente? E sem tio, no chat do evento. Quanto mais vocês comentarem, mais chances de ganhar. O sorteio ele será logo após o término do último painel de hoje. E para aqueles que já estavam com a gente na parte da manhã, continuem, porque, como eu disse, tem muito conteúdo exclusivo em nossa programação de hoje. Bom, agora a gente vai para a nossa primeira apresentação, que a gente já tem aqui uma interação bem interessante para falar de fusões e aquisições. Vocês sabiam que as fusões e aquisições elas são processos muito importantes no crescimento das empresas? Porque permitem que as companhias alcancem mercados cada vez maiores. Além disso, é uma maneira de atingir novos públicos, o que pode gerar um aumento considerável no lucro das companhias. A nossa primeira apresentação dessa tarde aprofunda e detalha esse tema tão interessante e o coloca como alternativa estratégica de negócio. O nosso convidado para falar sobre esse tema é o Jefferson Necelo, sócio fundador da assessoria financeira Zaxo. Ele é especializado em fusões e aquisições para o middle market. Tudo bem, Jefferson? Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Dani, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo com vocês nesse evento. Vai ser bacana bater mais um papo esse ano sobre fusões e aquisições, tentar desmistificar um pouquinho o que é esse tema, o que a gente faz e demonstrar que não é um bicho de 7 cabeças. Exatamente, eu acho que muita gente que está assistindo, que podem comentar também quais estados, quais cidades estão conectados com a gente, né? Podem pensar que, às vezes, isso não é para o meu negócio, acho que fusão e aquisição é um assunto muito, né, muito difícil, acredito que não é para mim. E aí o Jefferson vai desmistificar, como ele falou, e tem muito conteúdo pela frente, certo? Perfeito. Vamos começar? Vamos lá, boa apresentação. Maravilha. Bom, trouxe um pequeno índice aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o tal do M&A, né, fusões e aquisições, o processo em si, o que fazemos e quem somos. Excelente. Eu acho que a gente pode, então, começar perguntando o seguinte, quem são, né, esses investidores que você falou rapidamente e se aplica para qualquer tamanho de empresa, pensando que aqui, no caso, né, a gente tem vários tipos de empresários, de empreendedores, desde o nano empreendedor, né, o bem pequeno, até grandes empresas do varejo. Perfeito, Dani. Primeiro ponto que, no meu entender e o modo como a gente atua também, é a área de fusões. Primeiro, o que é M&A, né? M&A do inglês Mergers and Acquisitions, que todo mundo está acostumado a ouvir esse termo, mas em bom português é F&A, né? Fusões e aquisições. O que é fusões e aquisições? Comprar e vender participações em empresas. De maneira simplificada é isso, né? Total ou parcial, mas se trata disso. Eu costumo dizer que fusões e aquisições é sim para todo mundo, Dani. O que muda, basicamente, é a complexidade do processo e, eventualmente, a necessidade de ter algum tipo de suporte externo.
Sempre digo brincando também, não é a primeira vez que talvez quem assistiu ano passado vai ouvir de novo, sempre digo brincando que se fusões e aquisições não fosse para todo mundo, ponto comercial não passava de mão, carrinho de pipoca não era vendido e restaurante não mudava de dono. Então, insisto, o que muda muitas vezes é o tamanho do negócio e a complexidade que ele tem, que a partir de certo tamanho e certo porte, as operações são tão complexas que você precisa ter um suporte de auditoria, um suporte de advogados, principalmente, e um suporte financeiro de assessoria transacional, que é, lógico que vou vender aqui um pouquinho meu peixe, é a atividade que a gente faz. Eu diria que no middle market, tipicamente as empresas ali pelo menos de 10 a 20 milhões de receita ano já começam a ter um nível de complexidade que acaba sendo necessário ter um advisor. Dali para baixo, um advisor é um assessor financeiro, como o que a gente faz. Dali para baixo, é muito comum ter muita transação direta entre comprador e vendedor, sem ter normalmente a intermediação de ninguém. É possível se fazer? Por óbvio que é, mas nem sempre se tem dentro de casa o conhecimento, a capacidade e, sobretudo, a análise de riscos. Esse é um negócio que envolve um certo nível de riscos. Então, insisto, quanto maior o ativo, maior o negócio, maior a complexidade, mais especialidade e conhecimento externo acaba sendo necessário buscar. Mas, insisto, fusões e aquisições tipicamente são para todo mundo, porque você tem transação de R$1 a mais de bilhões. Excelente. Então agora você vai continuar a falar para a gente sobre, como você falou, M&A. Foi ótimo falar do termo em inglês e também, no caso, né, do termo em português, porque senão realmente, às vezes o termo em inglês deixa mais longe ainda, né, o assunto, né, deixa mais complexo ainda, né? Perfeito. Só distancia, né? A gente tem mania de americanizar ou inglesar tudo, então vamos para o bom português mesmo. Exatamente. Vamos falar um pouquinho de fusões e aquisições no Brasil. É bem rápido, trazer só um pouquinho de números para a gente entender como é que esse mercado se comporta, né? Isso aqui é uma evolução do número de transações que a gente tem ao longo dos últimos anos. Importante deixar claro aqui que essas transações que aqui constam, ali num total de 900 no ano de 16 para pouco mais de 1.600, perdão, no ano passado, são as transações que são divulgadas oficialmente na mídia. Então, tem muita transação de pequeno e médio porte que sequer acaba passando por comunicação. Então, isso aqui eu diria que é uma boa referência para a gente entender como é que o volume de negócios está acontecendo, mas ele é apenas e pura e simplesmente um substrato, uma porção da realidade de negócio que acontece no Brasil. Agora, por que é importante olhá-lo? Porque se a perspectiva geral é benéfica, é positiva, isso significa que na camada inferior, nos negócios menores, também tem muita coisa. E o fato concreto é o número de operações de capital, fusão e aquisição nada mais é do que isso, né, uma operação de capital, tem crescido bastante no Brasil, crescendo a taxas médias de 16% ao ano. Tem vários negócios que, infelizmente, às vezes não cresce esse ritmo. E por que esse é um recado importante, especialmente para quem está nos assistindo? Porque tecnologia, tipicamente, é, se não o primeiro, no máximo o segundo maior setor, no mínimo, perdão, o segundo maior setor. No ano passado, por exemplo, das 1.641 transações divulgadas, segundo o TTR, Transaction Track Record, ou seja, um organismo de mensuração de transações usado aí no mundo, mais de um terço, 535, praticamente um terço dos negócios foram em tecnologia. E tipicamente é assim. Eu falo brincando também que é difícil você dizer hoje o que é um negócio de tecnologia, porque todo mundo tem base tecnológica, né? Exemplo, o que é o Magalu? O que é o Mercado Livre? Né? Vocês são do segmento de automação, sabem, também já trabalhei na Bematec. Há pouco tempo, a Casa Magalhães foi vendida para o Boticário, quer dizer, um player que, entre aspas, é de varejo, mas é um gestor de marca, sobretudo, fazendo aquisição de uma empresa de tecnologia. Outro dia também, uma transação muito interessante que toca todas as áreas de vocês também, a Alpargatas, né, que é detentora da Havaianas, adquiriu a iOasis, que é uma empresa de transformação digital, vamos tentar assim dizer. Então, a fronteira do que é tecnologia, hoje em dia, é praticamente invisível, né? Mas, de modo geral, a tecnologia é uma área muito importante para os negócios de fusão e aquisição. E que tipo de investidor, né, que tipo de transação normalmente acontece? A maioria são transações entre empresas. Vejam que aqui quase 50% delas é o que se chama de transação estratégica, ou seja, empresa investindo em empresa ou empresa participando de empresa. Os investidores financeiros têm cada vez mais um papel muito relevante. Nós estamos numa safra de nova economia gigantesca, só ver a quantidade de startups que tem surgido e crescido no mundo, mas também especialmente no Brasil. E a indústria de investimento financeiro empresarial no Brasil também cresceu bastante, né? Os famosos fundos de private equity, ou seja, de investimento privado, ou de venture capital, aqueles que
auxiliam a fase mais inicial de um negócio, também tem crescido bastante. Eles são aí hoje algo como outro terço do volume de transação. E aí tem mais um pouquinho, são basicamente aquisição de ativos, quando se faz, por exemplo, a separação da carteira de clientes ou algo parecido, ou uma cisão de parte dos ativos do negócio para venda. Por que é importante a gente entender? Tecnologia é um setor, de modo geral, muito aquecido para fusões e aquisições, e a maior parte das transações que a gente tem no Brasil são de empresas para empresas. Ou seja, só reforça aquele ponto que eu comentei antes, que de fato, M&A, ou fusões e aquisições, é para todo mundo. Olhando um pouquinho em 2021, né? Esse ano a gente tem os dados até julho, então o que importa a gente saber, o volume de transação continua crescendo, mas, sobretudo, o valor médio das transações cresceu, né? Ano passado a gente teve entre os negócios divulgados, por volta de 216 milhões, e esse ano 280, quer dizer, o valor médio da transação subiu por volta de 30%, que também é bastante positivo, porque isso tem significado mais recurso, mais dinheiro, e, novamente, tecnologia continua sendo um dos grandes carros-chefe, não precisa nem reforçar que pandemia, transformação digital, aliás, a gente está envolvido com transações na área de transformação digital e recentemente fomos olhar pesquisas do Gartner, do IDC, para olhar, vocês todos conhecem certamente esses institutos, e a perspectiva de investimento em 3 anos só em processo de transformação digital no mundo é de 7 trilhões de dólares, daqui a 2023, 2024. Então tem muito recurso fluindo para a tecnologia, e o Brasil certamente é um player-chave nisso, só ver a quantidade de negócio que a gente tem evoluindo nessa área. Falando em setores, como eu tinha comentado, né, vejam, esse ano, esse aqui é o dado de 21 até julho, de novo, tecnologia é o primeiro, né, vejo aqui com 363 das 900 e poucos que vocês viram ali atrás, mas finanças e seguros têm crescido, e aí a gente olha para o nosso... para a modernização, vamos dizer assim, do nosso sistema financeiro, olha a quantidade de fintechs, de bancos digitais, né? O Open Banking está navegando a rodo aí, literalmente, abrindo novas oportunidades, mas a gente não pode esquecer de saúde, né? Não pode esquecer de distribuição e de varejo, porque nós somos um país continental, um país de uma quantidade grande de gente, então diria que esses 3 ou 4 segmentos provavelmente vão continuar sendo os principais nas divulgações de transação. Dani, alguma pergunta antes de a gente falar do processo de M&A em si? Eu acho que a gente poderia falar o seguinte, né? Queria te perguntar qual é o papel, né, da tecnologia neste mercado. A gente está fazendo um summit, né, super tecnológico, claro, voltado para a automação comercial, mas falar de fusões e aquisições também, claro, com certeza a tecnologia cabe e tem tudo a ver, né? Perfeito. Eu diria que ela tem 2 papéis. Primeiro como setor, segundo como ferramenta. Como setor, claramente, já comentei um pouquinho ali nas estatísticas, é o principal segmento em volume de negócios, não só Brasil, mas isso o mundo. E cada vez mais, de novo, a gente vai ver isso daqui para frente, porque eu acredito muito no mantra de que quem não, de alguma forma, não for de tecnologia no futuro, não vai existir, né? Vocês todos sabem disso e a gente precisa se modernizar, feliz ou infelizmente, né? De alguma forma, a própria pandemia nos obrigou a ser mais tecnológicos. E o segundo é como ferramenta, né? Quando a tecnologia, obviamente, ajuda tudo quanto é área, mas em fusões e aquisições ajuda bastante também, né? Vamos pensar, antigamente, e eu passei por essa transição da velha para a nova economia, a primeira transação de que eu fiz parte, eu tive alguma atuação, foi no começo dos anos 2000, quando na indústria de petróleo a companhia que eu trabalhava foi vendida para a Petrobras, né? O Grupo N dos italianos. Imagina um data room, que se chama, né? Data room o ato de transferir ou abrir a documentação do negócio para que o comprador ou interessado possa avaliar, como a gente costuma dizer, os esqueletos que aquele negócio, aquela empresa tem. Isso era físico. Você abria uma sala física com uma montanhada de papel para que as pessoas entrassem lá, passassem um dia literalmente investigando e avaliando a papelada toda. Hoje em dia isso praticamente não existe mais. Você faz uma diligência, né, um data room, a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo ali na frente, sobre as etapas que tipicamente envolvem um processo de fusão e aquisição, mas você faz isso tudo de forma digital. Outra coisa, é comum em discussão sobre fusões e aquisições você falar sobre valuation, né, famoso valuation, quanto vale o negócio. Tem técnica, tem modelagem, etc. Mas hoje em dia tem inteligência artificial para ajudar a fazer isso. Nós mesmos somos usuários de uma ferramenta. Usuário, aliás, vocês que são de tecnologia, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? O usuário só tem 2 coisas, TI e droga, é o que se diz no mercado, né? Então a gente é usuário também de uma ferramenta europeia que a gente faz um simples input de dados e ela literalmente bota para fora o valuation inicial daquele negócio e a gente vai depois colocar a nossa capacidade humana para contribuir.
Então, resumidamente, tecnologia é chave para todo e qualquer processo de fusões e aquisições, porque como o setor é extremamente importante, tem muito negócio, tem muito capital, tem muita empresa de base tecnológica, podem ver as transações que ocorrem por aí, todo mundo tem um pé na tecnologia de alguma forma, e como ferramenta, obviamente, ela facilita, auxilia e quebra barreiras, né? Você faz negócio hoje com o mundo inteiro, baseado na tecnologia. Estamos aqui fazendo uma apresentação e podíamos estar muito bem fazendo um negócio. A gente, aliás, do ano passado para cá, por força da transformação exigida pela pandemia, fizemos em junho e julho do ano passado, o primeiro kickoff que a gente tinha de um novo projeto completamente online. A gente não tinha nem conhecido o cliente presencialmente, a gente foi conhecer o cliente 6 meses depois. Quando houve algum relaxamento, a gente pôde se encontrar. Então, Dani, para terminar a pergunta, ou a resposta, não dá para sobreviver em fusões e aquisições sem tecnologia, ainda mais daqui para frente, na minha visão. Excelente. E agora, como é que o Brasil, né, ele se insere na realidade da nova economia em que a inovação e a tecnologia, no caso, né, são partes essenciais do crescimento? Bom, Dani, esse é um bom questionamento. Primeiro porque a gente veio, como país, a gente vem evoluindo bastante no fluxo de capitais para empresas, né? Ou seja, ainda, obviamente, todos nós somos pequenos, médios empresários, sabemos que não é fácil conseguir dinheiro, né? Não tem cheque em branco voando à toa aí na rua, mas é fato que existe muito mais liquidez para assumir risco e investir em empresas do que se tinha, nem precisa ir muito longe, 5, quiçá 10 anos atrás. Então, um primeiro ponto é, com a teórica estabilização do país, óbvio que a gente ainda passa por um desafio econômico absurdo, mas a gente ainda vive, esperamos, se Deus quiser, continuar vivendo um nível de taxa econômica, taxa de juros básica relativamente mais baixo, apesar da perspectiva de alta dela. Isso naturalmente faz com que exista um fluxo de recursos que sai da famosa aplicação financeira lá no banco, do famoso rentismo, né, do rendimento da renda fixa, para o investimento empresarial. Então o Brasil passa a ter, ou passou a ter, muito mais fluxo de capital para negócio do que tinha no passado. E a própria disponibilidade de recurso associada com a característica inventiva, vamos dizer assim, empreendedora do brasileiro, fez surgir uma cena, né, um ecossistema empreendedor brasileiro maravilhoso, né, equivalente aos melhores lugares do mundo, né? A gente olha para cidades, Curitiba, por óbvio, vou defender minha terra, mas São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, o interior paulista com as agtechs, com as startups do agro, a gente tem uma infinidade de ecossistemas novos florescendo empresas e novas oportunidades. A prova cabal disso é que a gente tem uma pancada de startups brasileiras que são participantes do seleto grupo de unicórnios, né, das startups que valem mais de $1 bilhão. Nós temos hoje o Nubank, fundado por um colombiano, mais uma brasileira, mas uma empresa brasileira que é o maior banco digital do mundo, vale mais de $30 bilhões. Daqui a pouco deve até fazer uma operação de capital em bolsa, etc. Então, eu diria que o Brasil é um bom oásis num deserto, mas ainda tem muito espaço, muita oportunidade e muito empreendedor para crescer. Vou passar um pouquinho, que eu tinha fechado o meu áudio aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o processo em si, Dani, se me permite? Tentar dar um pouquinho de como é que é a cara, né, do processo de M&A, de fusões e aquisições, e quais são os principais pontos que envolvem ele. Bom, alguns pontos que a gente entende que são críticos para o sucesso de uma transação, né? Primeiro, vou falar aqui desses da direita, né? Precisa ter muita clareza da identificação do alvo. Por que vai se fazer uma transação, né? Que benefício eu tenho de me associar com aquela empresa? Que benefício eu tenho de eventualmente adquirir aquela outra? Ou por que razão eu vou juntar as escovas, como a gente costuma dizer no popular, para fazer alguma coisa em conjunto? Tem que ter um racional estratégico bastante forte. E isso, naturalmente, requer um entendimento das partes envolvidas bastante profundo. Isso traz a segunda questão que eu vou comentar, que é compreender os fundamentos do negócio, né? O que eu tenho de bom efetivamente naquilo? Por que, de alguma forma, a gente junto pode ser melhor do que a gente separado, né? Nem sempre, de fato, 2 mais 2 vai virar 5, pode às vezes virar menos do que 1, né? Já existiram diversos projetos em que, infelizmente, houve perda de valor, por erros, naturalmente, da transação. A confidencialidade, né, na medida em que você, muitas vezes, quando vai vender, por exemplo, não quer se expor ao mercado, é extremamente importante. E aí, obviamente, ter um assessor, ter uma empresa que te represente, ajuda bastante a fazer com que você não se exponha inadequadamente, né, no mercado.
Nem sempre é uma boa estratégia simplesmente levantar um anúncio na rua e dizer, oi, estou à venda, vem aqui conversar comigo que você quer comprar. Nem sempre, ou na maioria das vezes, não funciona bem assim. Como comentei, então, a escolha dos alvos corretos, ou seja, qual é a lógica estratégica do negócio, por que realmente a soma ou a aquisição ou a transação vai representar algo melhor do que separado. Ter uma visão financeira adequada, né? Qual é a lógica financeira do negócio, em que ela está baseada, se você vai fazer, por exemplo, há muita transação acontecendo, a gente tem visto aí um volume grande de empresas de tecnologia, inclusive listando em bolsa, e fazendo várias aquisições, em que parte do pagamento é retido para ser feito em parcelas ou em momentos futuros, condicionados a determinados objetivos que devem ser atingidos. Isso é muito, muito comum com empresas de tecnologia e de qualquer tamanho. Essa também pode ser uma estratégia relevante, desde que bem estruturada, bem negociada e muito bem feita. E, por último, a realização dos ganhos, ou seja, como é que vai se implementar, de fato, aquele negócio, né? Vai se integrar, né? Antigamente se adquiria para obrigatoriamente integrar tudo e ficar tudo uma coisa só. Aí você pegava um grão de areia e sumia no meio de um oceano de uma empresa muito grande. Hoje, necessariamente, não é assim. Muitas vezes, não integrar é a garantia de sucesso da continuidade daquele negócio. Ou, eventualmente, integrar a parte que não é o core, né? Não é o principal. Você integra aquilo que é secundário, as operações internas, aquilo que não tem relação direta com o cliente, eventualmente. Então, esses são alguns dos pontos que a gente entende que merecem atenção. Bom, em termos de estratégia em si, Dani, e obviamente alguém queira fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. No nosso entender, fusões e aquisições são cada vez mais um componente importante da estratégia de competição. Por quê? Insisto, as oportunidades surgem cada dia mais, a gente não sabe de onde vem tanto negócio interessante, né? Não só startups, mas às vezes você vê um negócio que hoje é classificado como startup e na real o negócio já existe há 10, 15, 20 anos, ou a própria empreendedora ou o empreendedor estão naquela tentativa há várias décadas, né? E, como comentei, a gente vive um ecossistema brasileiro fantástico, fenomenal para desenvolvimento de novas oportunidades, então fusões e aquisições cada vez mais vão ser parte dessa estratégia competitiva. E os empresários e as empresárias estão cada vez mais abertos para olhar essas oportunidades. Todos nós, de quaisquer atividades, setores ou tamanho que tenhamos, temos que olhar para essas possibilidades. No nosso entender, o M&A, a fusão e aquisição, é uma consequência natural de concorrência, muitas vezes acaba sendo adequado se juntar com alguém para ser mais forte, ou incorporar um concorrente para ganhar mais força ou ter carteira de clientes. Um ponto relevante que a gente sempre traz, não se deve fazer aquisições para resolver exclusivamente seu problema, né? Ou seja, nem sempre a solução do lado de lá vai funcionar implementada do lado de cá, né? Ou seja, de novo, tem que estudar a estratégia para ver se de fato vai funcionar ou se a falha de integração vai por tudo a perder. E também ser cuidadoso com o uso de consultores, né? Saber quando e como usá-los. A gente fala, como eu disse lá atrás, tem transação em tudo que é tamanho, mas não necessariamente você vai ter atuação de assessoria em todos eles, né? Tem caso que cabe, tem caso que não cabe. Então, para terminar nessa parte da estratégia, tem que ter muita clareza se você está numa conta compradora, né? O que você vai comprar? Né? O que de fato você está adquirindo? Estou adquirindo gente? Pega aí as startups que têm desenvolvido pessoas, né? Tem cada vez mais o conceito de acqui-hiring, né? Aquisição de gente, aquisição de contratação, ou seja, tem muita empresa sendo vendida ou muita empresa comprando porque quer trazer os valores humanos, quer trazer o capital de gente que aquele negócio tem. Porque vocês sabem, tecnologia cada vez menos, gente formada, pronta, e a gente vive um rouba-monte de talentos, né? Vocês sabem disso, tem desenvolvedor hoje custando o preço de um presidente. E o mercado está pagando, né? Nem sempre adequadamente, eu diria, mas está valendo ouro. Então, muitas vezes a aquisição de gente é uma estratégia adequada, né? O que a gente tem que fazer para que o valor da transação combinada funcione? E principalmente uma pergunta que a maioria não faz. Tem alternativa a adquirir? Esse é outro ponto. Adquirir para quem está comprando, muitas vezes é um bom caminho, mas não necessariamente é o único. É óbvio que eu vou defender a atividade de fusões e aquisições, que é o meu trabalho, mas, do outro lado, você tem sempre que pensar, faz sentido investir recursos para eu desenvolver aquela iniciativa, né, crescer organicamente, não necessariamente comprar? E, obviamente, antecipar a oportunidade de integração e se preparar para armadilhas, né? O jogo, a gente sempre diz brincando, né, divulgar uma transação, ir ao mercado é bacana, é glamuroso até, de certa forma, mas de glamour não tem nada, porque embaixo desse glamour tem um monte de trabalho, mas na hora que você bota as coisas para funcionar é que você sabe se aquele troço funcionou efetivamente. Aí é o dia D, quando o bicho pega.
Para terminar essa parte, por que se faz normalmente transação de capital, né, ou fusões e aquisições? Tipicamente para ganhar escala, né, ou seja, aumentar o teu escopo de soluções, ou aumentar a geografia, ou aumentar a carteira de clientes, né? Tem se falado muito nos novos tempos, certamente vocês acompanham o famoso cross-selling, né? O que eu posso pegar da minha solução e ofertar para aquela carteira de clientes, o que eu posso pegar daquela solução e ofertar para a minha base de clientes, assim vai. Reduzir alguns pontos fracos, não necessariamente para resolver os próprios problemas, como eu comentei. Trazer gente, né, para proporcionar um ambiente de trabalho com mais oportunidades, oxigenar o negócio, isso é cada vez mais comum. Buscar inovação, né, por óbvio, isso virou um clichê, não necessariamente tecnologia, né, porque inovar não é só tech. Que mais? Eventualmente verticalizar, né, ou seja, dependendo do segmento de atuação, você pode ir pega a própria estratégia da Bematec no passado, né, no começo ela produzia basicamente hardware, depois verticalizou, não necessariamente verticalizou, mas olhou um pouco mais para o resto da cadeia de valor, agregando soluções de software e de serviço, e alguns clientes eventualmente passaram a ser parte da própria solução da companhia. Para quem está mais gordinho, né, está mais capaz de atingir um certo volume, pode querer ganhar massa para gordinho no bom sentido, né, de ganhar, não que seja mal, mas para ganhar estrutura, ganhar volume, para eventualmente participar de uma listagem, uma abertura de capital. O mercado de capitais brasileiro, por óbvio, ainda é para os grandes. Infelizmente, a gente ainda não tem um espaço tão relevante para empresas menores, mas também passa esse mercado que passa por um amadurecimento relevante. Já falei um pouquinho da expansão geográfica e, por último, usei os 2 exemplos que eu acabei antecipando lá no começo da nossa conversa, que a inovação tem tido um papel fundamental em fusões e aquisições, né? Exemplos aí de empresas adquirindo todo tipo de solução, não necessariamente tecnológica e não necessariamente só para agregar tecnologia, mas para agregar gente, para agregar clientes e pensar em alternativas, né? Insisto, se a gente qualifica o Mercado Livre hoje, a gente qualifica ele como que tipo de player? Ele não é um marketplace, ele não é uma empresa de tecnologia, ele não é uma empresa de logística, ele é tudo isso e muito mais. Algum ponto até aqui, Dani? Sim, agora acho que cabe a gente falar um pouco sobre quem são os investidores, né, desse mercado de fusões e aquisições, né? O novo investidor, ele tem uma cara, Jefferson? Dani, é difícil dizer que ele tem uma cara específica. Por outro lado, desculpa, gente, foi uma interrupção aqui. Meu pai estava aqui do meu lado, tocou o telefone. Isso é vida real, né? A gente está fazendo ao vivo. Exatamente. Vamos lá. Respiremos e continuemos. Desculpa a interrupção. O investidor não tem necessariamente uma cara, né? Mas o que eu posso dizer na nossa interpretação, na nossa visão, é que a base de investidores que participam do investimento em empresas cresceu e cresceu muito. Por vários aspectos, alguns deles com os quais eu já comentei ali no começo da conversa. A gente passou a ter mais oportunidades de negócios para investir e, ao mesmo tempo, muitas pessoas se obrigaram a tirar dinheiro das suas aplicações financeiras bancárias porque, obviamente, não tinham interesse em continuar com a rentabilidade tão ruim, com a taxa de juros tão baixa. Ao mesmo tempo, o que a gente também percebe é o investimento, vamos falar um pouquinho da fase inicial dos negócios, né? A gente tem vivido uma onda, né? Um boom do tal do investimento anjo. O que é investimento anjo, né? Basicamente costuma ser muito de pessoas físicas que fazem a capitalização inicial de um determinado negócio que tenha necessidade de recursos para crescer. Então, essa figura, vamos dizer assim, do investimento inicial, ela mudou bastante, né? Hoje em dia, você tem pequenos grupos de empreendedores, de empresários, de profissionais autônomos, de qualquer tipo de pessoa que se junta faz ali um pequeno consórcio, entre aspas, e investe em empresas, né? Hoje não existe mais uma cara específica. Antigamente você ia buscar dinheiro onde? Ou no banco, ou no investidor de grande porte, ou no fundo de investimento. Não tinha essa alternativa de olhar. Muitas vezes o teu vizinho é potencial investidor. Então, o que eu acho bastante positivo é que, ao mesmo tempo que você não consegue saber quem do outro lado, quase todo mundo é potencial investidor, né? Tem negócio que às vezes você junta meia dúzia de gente, não precisa ser muito dinheiro, 5, 10, às vezes 20 mil reais, e faz um investimento de uma centena de milhares de reais para poder fazer a entrada numa determinada empresa, numa startup, ou em algum negócio nascente. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que o investimento se espalhou, né? Nos próprios veículos tradicionais, como os fundos de private equity, que são aqueles que investem em empresas, fazem
capitalização de grandes negócios, normalmente, já houve captação de recursos junto a pessoas físicas que fizeram o investimento em fundos para adquirir empresas. Então, ter pessoas físicas cotistas, né, investidoras de fundos de private equity que investem em empresas antigamente, era incomum no Brasil. Hoje já não. Recentemente, uma gestora de fundos fez uma captação na área de tecnologia, inclusive, de FTTH, de transmissão de conexão, de conectividade, né, Fiber to the Home, de fibra, que fez uma captação de 800 milhões de reais com pessoa física. E a expectativa era captar metade disso. Então, isso é um bom termômetro, no meu entender, de quanto a cara desse investidor mudou e quanto provavelmente ainda vai mudar, né? Tem cada vez mais gente investindo. Não é, no caso da Bolsa, por exemplo, cresceu, óbvio, não é extremamente relevante, não é o maior investidor, mas hoje você tem mais de 1 milhão de pessoas físicas na Bolsa, isso vem mudando bastante. Dani, para tentar fechar esse capítulo, eu vou direto para o mitos e verdades, que acho que é um ponto bastante relevante que a turma sempre quer saber também, porque tem mito que é verdadeiro, tem verdade que é só mito. Então, vamos tentar esclarecer alguns deles aqui. Bom, alguns dos mais relevantes mitos e verdades em fusões e aquisições são esses que estão aqui na tela que vocês estão vendo. Primeiro ponto, né? Tudo está à venda, basta chegar no preço. Não é necessariamente assim, né? Como eu costumo dizer, para quem está vendendo, por exemplo, o melhor momento de buscar uma transação de capital, seja para trazer recursos, seja para realizar, né, realmente vender, é quando você não precisa. Por quê? Porque quando você não precisa, você tem poder de escolha. Você pode ir fazer um processo competitivo, você pode ir para a rua, pode escolher literalmente o que você quer. Então, não é necessariamente só preço. O preço é uma componente, mas a gente se engana quando acha que obrigatoriamente chegando a uma determinada condição, o negócio vai se realizar. Tem muito mais outras variáveis a serem avaliadas. Outro ponto, as decisões difíceis podem ficar para depois. Não deixa não. Sabe a famosa bola de neve? Ela só vai crescer, vai virar uma bomba. Se você identificar um problema na fase de avaliação, de diligência, ou antes do fechamento, resolve, endereça, cria um plano de ação, alinha isso para já fazer na integração ou não, mas entenda o problema e resolva ele já, porque depois ele vai virar uma bola de neve e você não vai resolver. Como eu tinha dito, né, fusões e aquisições é só para as grandes. Não é mais, já foi. Né, e principalmente hoje com a realidade que a gente vive, tanto de um monte de novos negócios, quanto um pouco mais de disponibilidade de recurso, entre aspas, fusões e aquisições acabam sendo para qualquer um. Ter dinheiro é impeditivo para comprar a empresa? Não é também. Por vários aspectos. Óbvio, não é fácil catar dinheiro assim no mercado, mas é muito comum hoje em dia, pega empresas de tecnologia, sabe alguns projetos que a gente mais faz? Você vai para um investidor, apresenta o projeto e fala para ele seguinte, cara, faz uma captação de X, Y milhões, não importa qual seja o valor, mas parte disso, ou até o todo, se for o caso, nós vamos investir em aquisições. E está aqui o pipeline, né, ou seja, a lista de oportunidades que a gente quer investir com as empresas, quais os segmentos, quais os negócios. Então, o investidor, como eu costumo dizer, não gosta de pôr, exceto aqueles de início de negócio, tipicamente os anjos, os das fases iniciais, mas o investidor que vai trazer dinheiro para fazer a mudança principal, porque vai dar a grande escala, provavelmente lá na frente, não gosta de botar dinheiro para testar, gosta de botar dinheiro para escalar. Quando você já está com uma tese razoavelmente mais provada, em que você sabe que botar aquele dinheiro só vai dar mais tamanho para o negócio. Então, insisto, financiamento ainda é um desafio, mas é muito melhor, muito menos difícil do que se tinha no passado. E outro ponto, se preocupar com a integração só depois que fechar o negócio. Cara, não dá. Né? Não dá para você anunciar a transação e no dia seguinte descobrir o que você vai fazer. Tá, mas qual é o meu papel agora? Se eu fico no negócio, o que eu faço? Se eu comprei, o que eu faço com aquilo que eu levei? Como é que as coisas vão operar em conjunto ou não vão? Como é que vão viver separado? Junto o caixa não junta? Junto o sistema de gestão não junta? Vocês conhecem essa realidade, é muito difícil. Qual é o legado de tecnologia de um, qual é o legado do outro? Os caras não se conversam, uma colcha de retalho de sistemas. Então, já tenha clareza sobre a integração antes de fechar o negócio. Se eu estou vendendo, vem cá, nós vamos operar em conjunto ou vamos operar separado? Como é que isso vai ser? Se eu estou comprando, o que eu vou fazer com aquilo que eu estou levando e como é que eu vou operar aquilo no dia seguinte? Falo brincando de novo, anunciar a transação é bacana, mas no dia que você senta lá com o funcionário para contar como é que é a nova história, você tem que ter um plano montado, não dá para inventar na hora de chamar todo mundo para uma nova conversa. Por outro lado, tem as verdades, né? A comunicação é sempre um ponto extremamente relevante e manter uma boa comunicação com as duas, com todos os lados, né? Ambos os lados, seja quem está comprando ou vendendo, é fundamental, porque nada saia totalmente do planejado. A preparação para se negociar e a implementação, um pouquinho da questão do mito que a gente já falou ali, também é verdadeiro, né?
não é mito a necessidade de se preparar, é verdadeira, não deixa para fazer depois. Os adquirentes bem-sucedidos, ou seja, quem compra, depois de adquirir, faz uma boa auditoria do negócio para confirmar se aquilo realmente é o que ela tinha visto, né? Seja própria ou através de outros players. Aprender, isso aqui vale para a vida, né? Esse quarto ponto aqui é óbvio para tudo, mas para fusão e aquisição é inegável também. Aprender com os erros para evitar, né? Não acontecer de fazer entrar na mesma cilada. E outro ponto, né? Para quem é comprador, há sempre um ímpeto de querer colocar a sua forma de fazer. Nem sempre. Muitas vezes você está adquirindo alguém que vai te ensinar como fazer aquilo, né? Gosto muito de usar o exemplo dos próprios capitalistas brasileiros que a gente tem. Quando o pessoal lá do Jorge Paulo, do Grupo 3G, né, antigo Garantia, fez a fusão com a Ambev, né, com a Interbrew, a Ambev na operação ela era menor. Ela foi, na prática, foram os europeus que incorporaram a Ambev. Mas quem ficou com a gestão, quem tomou conta do negócio, foi o Jorge Paulo. Então, se a Interbrew, mesmo tendo mais peso, quisesse impor a sua maneira de fazer, ou seu modelo de gestão de negócio, talvez eles não fossem, apesar de sofrer hoje, né, tem competição, cervejas artesanais e outras bebidas, é um mercado que cresceu muito, mas eles são players extremamente relevantes e mundiais. Então, insisto, não tentar impor, não cair no ímpeto de impor o seu modelo de negócios é extremamente importante e cada vez mais necessário. Aliás, nessa nova vida de startups que a gente vive, mais ainda, né, que está cheio de startup ensinando a gente como é que deve fazer daqui para frente. Bom, antes da gente entrar no que a gente faz, Dani, alguma questão? Podemos seguir? Jefferson, é o seguinte, o pessoal da produção acabou de falar comigo que a gente tem só 5 minutinhos, porque o tempo ficou... Exatamente, a gente tem um monte de conteúdo, então a gente queria saber, posso fazer a interação com você? Você prefere... Deve. Então, ou você prefere fazer um resumão, porque tem bastante conteúdo de valor aí para você falar... Você quer ir para perguntas e respostas? O pessoal da produção falou que a bola está contigo. Tá bom. Eu sugiro o seguinte, como esse material está à disposição de vocês, daqui adiante tem um pouquinho, vou só mostrar aqui os slides e já volto, tem um pouquinho de como é que é o nosso processo de trabalho e um pouquinho da nossa história, né, da nossa experiência. Minha sugestão, eu deixo esse material à disposição de vocês para encaminhar para quem se interessar, isso é material público, aberto, e quem tiver interesse de conversar comigo depois fica à disposição. Mas vamos gastar esse tempo disponível para ouvir as perguntas que eventualmente tiverem e quaisquer interações que sejam necessárias para ajudar a esclarecer os temas para todo mundo. Excelente. Então, a minha interação contigo, né, para a gente só pelo menos fechar essa última mensagem que você estava falando, é sobre como é, né, a perspectiva do cenário no Brasil para os próximos anos. Olha, Dani, como eu comentei um pouquinho lá atrás, e tentando continuar essa história, eu acho que é muito positiva, sabe? A gente vive um caminho empreendedor que a gente nunca teve, né? O Brasil sempre foi muito empreendedor, óbvio. Se olhar quantas empresas que são impérios hoje que nasceram da vontade, do desejo de muitos empreendedores lá nos idos que não tinham muita estrutura. Então hoje, como você tem mais acesso, em tese, um pouco mais de facilidade de capital e um ambiente mais propício, né, para o desenvolvimento de novas oportunidades, acho que isso só está dando vazão a uma característica que nós como brasileiros sempre tivemos, que é de ser criativo. Que é, né, se virar nos 30, como a gente costuma dizer, não mais no Faustão, enfim, mas dando condição, vamos dizer de certa forma, para que essas criatividades, esse novo empreendedorismo, seja digital ou não, floresça, né? Tem muitos ecossistemas, olha a quantidade de incubadoras, aceleradoras, fundos de investimento anjo, fundos de investimento seed, pré-seed, né? Ou seja, em estágios ainda iniciais do negócio, cadeias de pessoas e empresas que se juntam, fundos de empresas, né? O famoso Corporate Venture Capital, ou seja, os fundos de investimento de empresas que separam recursos para investir em novos negócios, iniciativas de diferenciação e etc. Então tem muita oportunidade. Eu acho particularmente que nós vamos continuar vivendo, apesar do desafio econômico, da dificuldade que a gente vive, taxa de desemprego absurda, muita gente passando fome, acho que isso é, infelizmente, o pior problema que a gente vive como país, mas de alguma forma nós como brasileiros vamos continuar sendo inventivos e se as condições de alguma maneira assim permitirem, acho que a gente vai continuar empreendendo e tendo cada vez mais oportunidades. Então, acho que vão surgir muito mais unicórnios brasileiros aí nos próximos anos. Tomara que surjam mesmo, né? Porque aí são oportunidades de negócio, a economia gira, né? Todo mundo fica feliz, certo?
Sem dúvida. E tem mais trabalho para quem assessora a transação de fusões e aquisições. Exatamente, é um mercado fértil. Que bom. Perguntinha então aqui, antes de a gente encerrar, como o ecossistema brasileiro está organizado para auxiliar as empresas de tecnologia neste processo de crescimento? Eu acho que bastante bem organizado por força destas iniciativas privadas, de gente que resolve se unir para formar ecossistemas. Posso dar um exemplo local aqui, eu faço a mentoria financeira de uma incubadora local que chama 5, ela é uma incubadora das PropTechs e Construtechs, ou seja, as startups voltadas mais para o segmento imobiliário, e ela surgiu do interesse de alguns empresários locais que atuam, né, nos seus negócios tradicionais da área imobiliária e resolveram criar um ecossistema para não só fomentar novos negócios, mas para ajudar a fazer inovação que muitas vezes fica difícil fazer sozinho dentro de casa. Então, isso é só um exemplo, tem uma série de outros, né? A gente tem hoje não é um ecossistema de certa forma, mas um fundo praticamente, não é exatamente assim, mas opera como tal, por exemplo, que fica em São Paulo, da BR Angels, que é do Orlando Sintra, de uma série de outros investidores, que os caras se juntaram em uma centena de executivos, empreendedores, etc., e já fizeram investimentos de milhões de reais. E estão divulgando cada vez mais negócios e ajudando dezenas de empreendedores de startups. Então, eu acho que esse ecossistema só floresceu por essa junção, né, das oportunidades que existiam com o fluxo do dinheiro. E, poxa, se com o que a gente viveu até aqui já surgiram tantas possibilidades e oportunidades, por que não vai fazer sentido continuar surgindo? Acho que vai. Né? A tecnologia, os recursos e as cabeças surgem de qualquer lugar. Isso não é mais, no meu entender, e acho que isso é uma realidade que é inquestionável, esse florescimento não é mais uma exclusividade dos grandes centros. Olha a quantidade de coisas que existem no interior. Um dia eu nem conhecia, fui ouvir falar do Bioparque, que é uma espécie de um ecossistema de tecnologia e inovação lá em Toledo. Eu sou nascido em Cascavel, e Toledo está ali do ladinho, e também nasceu da vontade de um empreendedor, o pessoal da Prática Dona Dulce, lá do laboratório, que resolveu se juntar lá e construir um baita de um ecossistema para inovar. A Agtech Garage, lá no interior de São Paulo, em Piracicaba, ou seja, a própria Raizen é uma grande empresa do agro e de energia. Então, vejam, tem uma infinidade de oportunidades. O meio público também tem ajudado. Curitiba, por exemplo, acho que é um bom exemplo disso. A gente tem aqui a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, que é presidida pela Cris Alessio, uma baita de uma executiva empreendedora e agente público. Então, essa junção, ainda tímida, talvez, do setor público, mas, sobretudo, a fome e a vontade do setor privado de desenvolver oportunidades, só vai florescer mais. E eu acho que a gente tem um ecossistema grande, amplo e que só tende a crescer, ainda mais com o crescimento do Brasil interiorano. Excelente. Jefferson, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua apresentação, por ter respondido essas perguntas. Imagina, foi um prazer muito bacana, muito grande de novo participar. Espero que possa ter transmitido algo de conteúdo que tenha ajudado a visão de vocês aí, empreendedores, empresários e atuantes no setor de automação e tecnologia. E, naturalmente, fico à disposição. Quem quiser conhecer um pouquinho mais das Axo, procura a gente, pode me procurar, seja no LinkedIn, no Instagram, Jefferson Nizelo, ou no nosso site, www.zaxo.com.br. Fico à disposição para conversar com quem quiser. Excelente, obrigada mais uma vez.